Alô você, podcast Like Us Training começando, YouTube, tá na área. As principais plataformas aí, onde a gente leva este conhecimento, alegria, diversão, seriedade também. Mais um feedback Like Us Training chegando aí, né, Dea? Hoje é aquele canal que a gente faz com a galera manda suas perguntas pro perguntas@likeustraining.com.br. Esse é o programa que a gente faz para eles, né? Exato, e às vezes a gente caça também perguntas ali no Telegram, né? Tem a turma que já adquiriu os nossos treinamentos, Fórmula do Texto Proibido, a Escola da Paquera, tá tudo lá no www.likeustraining.com.br. Lá eles estão num grupo exclusivo do Telegram e aí muitas perguntas são mandadas lá e a gente separou uma bem legal para a gente começar este feedback, meu querido Edward Ross. A pergunta que parece que assim, envolve o que parece o moderno manda nudes, né? Que assim, a gente, né, que desde a época que tem o smartphone ali, dá para mandar tal, não sei o que, manda nudes é aquele famoso, né, o bordão aí da época de encontros, Tinder, smartphone e tudo mais. Não que funcione, né, Dea? A maioria não vai, né? Às vezes funciona, né? Às vezes sai numa novela aí, num seriado, o cara chega pelado na frente na porta da casa da mulher e tudo mais. Às vezes funciona, na TV, nos filmes. Mas, Dea, eu acho que nudes é o que mais deve circular na internet, mas com certeza, em resposta a manda nudes, eu acho que é raro, né, cara? A gente trocando ideia bastante sobre valor social e sempre falando assim de você pedir, ser o pidão, de ser quem tá tentando arrancar, de ser quem tá precisando, quem tá necessitando. A gente já sabe, né? Carência, escassez, falta de abundância, falta de liderança, falta de pré-seleção. Aí pede, manda nudes, gata. Eu diria que mais do que 90% ela manda só aquele... Tá bom. Ou manda alguma coisa que ela pegou no Google, né? E a segunda pergunta mais feita atualmente é em relação a Pix. O manda Pix. O Pix é a nova coqueluche do século XXI, 2022. Desde que foi implementado no sistema econômico brasileiro, é muito bem visto pela maioria das pessoas, pela facilidade que teve. Basicamente por causa da pandemia também, né? Sim, também. O Pix veio por causa da pandemia, mas é engraçado, porque o que eu ia sugerir ousemos dizer que o manda Pix é o manda nudes da mulherada? Será? Eu diria que talvez seja, Dea, porque, mano, pensa assim, você conhece uma gata, Tinder, Happn, alguma coisa, dá match, aí você tá conversando, aí de repente ela vem assim do nada, do além. Manda um Pix pra mim. Que você já tá dando risada aí, então já, né, a gente já sabe, né? Porra, claro que eu tô dando risada, mas mais risada porque a maioria das pessoas já caiu nesse tipo de golpe alguma vez na vida. Eu, propriamente, já caí nessa, uma vez atentado por buceta, obviamente. Eu fui lá e atendi ao pedido da mulher. Comprou crédito pro celular dela? Perfeito. Exato. Você não sabia dessa história, mas é natural, né? Eu tô sem crédito aqui, não sei o quê. Tá bom, vai, 20. Nem tinha Pix ainda, faz uns Você já fez a recarga. Já fiz a coisa ali, beleza, tudo mais. Obviamente a mulher sumiu, né? Quase como se ela estivesse na cadeia também, né? Podia ser, né? Então vai saber, né? Dea, mas é o que eu ia chegar e falar. Que a gente discutindo o valor social esses últimos tempos aí, a gente sempre tá sacando o exemplo, e é um exemplo assim, cara, é difícil a gente chegar e não associar ele ao bordel. E ao bordel mesmo, ao puteiro. Daquela mulher que chega, senta do lado, te dá um sorrisinho e fala, paga um Red Bull aí pra mim, ou paga não sei o quê, paga isso. E a primeira coisa que ela tá falando é pedindo, né? Isso, o que eu estou falando não é para desmerecer ou rebaixar a categoria, a profissão. Não, as prostitutas aí do mundo têm todo o meu apoio, enfim, e estão lá, façam o que façam, cada um com o seu corpo. Mas é o seguinte, a dinâmica de você chegar antes de falar oi, ou antes de conhecer a pessoa, porque
eu posso te mandar uma mensagem, ainda assim, tipo, se eu te mandar uma mensagem do além, falando, e aí, DA, faz um Pix aí pra mim. Provavelmente você vai fazer o Pix, porque a gente é brother das antigas. Agora, peraí. Só que tem uma situação muito importante dentro do que você está falando. Manda. Lá na casa da minha mãe, do meu pai e tudo mais, sempre ligam lá pedindo, seu filho foi sequestrado, bababá, bababá. Sim. Já uma vez, meu pai já estava entrando na onda das pessoas. E eu já consigo detectar pela análise de discurso, que é simplesmente a engenharia social, né? O que seria? Eu já te conheço, eu já tenho intimidade com você há anos. Rapport. E eu já sei a forma como a gente se comunica, como a gente entra em contato um com o outro. Mas peraí, eu ia entrar nessa, DA. Porque se eu te chego assim, sem nem bom dia, sem nem aí, como é que você tá? E aí o Verdão esse fim de semana, qualquer coisa. Manda Pix. Você pode até pensar que talvez haja alguma urgência, alguma coisa. Eu tô passando por uma emergência que nem deu para te dar boa tarde. Continuo achando que você, mesmo na urgência, quando você tem intimidade... E aí, mano, firmeza. Exatamente. Não, e pode ser que você esteja numa extrema urgência e você fala assim... mamão, né? Como a gente se chama. Mamão, fudeu. Eu tô precisando disso, faz um Pix agora pra mim e tudo. Porque assim, vamos só pensar nas sutilezas e nas nuances de como que dá pra eu chegar e fazer um pedido assim pra você, que é brother das antigaça. Então você não vai negar um Pix pra mim, mas se eu chegar e falar, tipo, manda Pix, mesmo que você mande, você vai falar, porra, mano, tá louco? Sou o quê? Teu pai agora que tem que ficar mandando, sei lá, vai ter alguma coisa por causa dessa dinâmica, né, DA? E realmente, por causa dessa dinâmica, porque a dita gata que você talvez ainda nem conheceu, às vezes ela passando por um perrengue, às vezes ela tá numa situação e você, manda, sabe, numa situação, ela tá ali, você tá conversando com ela, aconteceu isso e aquilo, putz, e eu ia ligar pra minha amiga pra pedir um Pix pra ela que eu não tenho. Cara, às vezes até se voluntariar pra falar, qualquer coisa, dá aí sua chave, eu faço um Pix pra você. Pode até funcionar. E, sabe, mostra aquela generosidade, mostra que você não tá nem ligando muito pra ir. Claro, o fato de você nem conhecer ela, conhecê-la no caso, eu diria que sim, é algo assim, pode ser suplicativo de você fazer, pode ser, sabe, é uma coisa que eu não recomendaria, mas eu diria que é o tipo de nuance que eu tô falando, né, que de você chegar e querer resolver um problema pra ela, que aí no caso... É exatamente o que, né, o Extraordinário mandou na pergunta, que é um caso assim, para resolver um problema ou para ajudar em algo fundamental. E claro, como parte do, entre aspas, golpe ou da engenharia social, como você falou, fica manjado quando você recebe um telefonema que é lá do Bangu 3, né? Aí você tá lá, você já vem aquela história, você já, quem sequestrou agora da minha família? Então, tipo, né, a gente já saca isso. O Extraordinário também tem que sacar isso aí. A gente tá aqui já há mais de 100 episódios, né, DA? Explicando já as nuances, tudo bem. Num telefonema, em mensagens de celular, em mensagem instantânea, a gente não tem ali a linguagem corporal, não tem expressão facial. Então não dá para você ver a cara do golpista ou do engenheiro social na hora que tá fazendo um pedido desse. Mas, porra, dá para você ler a situação um pouco, né, DA? E é isso que a gente tá tentando ensinar cada vez mais pros extraordinários, para eles terem cada vez mais capacidade para lidar com situações da vida e não ter esse tipo de coisa acontecer, né? Vem você, extraordinário e extraordinária que está nos vendo aqui, vendo no YouTube e ouvindo nas principais plataformas aí, esse feedback Like Us Training. Acompanhe com a gente a história que a gente vai trazer hoje para vocês e debater em cima dela, porque... Tão ocorrida, né? Vai ser tensa. Sim. O título é Pix para a faculdade da minha... agora ex-namorada. Neste mês, pensei em tirar R$300 para pagar algumas contas, pois tinha limite para sacar a grana. Mas acabei caindo na besteira de pagar 1 ano de faculdade para a mina que saía. Que eu saía, no caso, né? Uhum. Pensei que estava ajudando-a a crescer e ter melhores chances de emprego. Legal. No mesmo dia, ela terminou comigo. Me passei por um idiota. A mãe dela já avisou que esta grana, pode esquecer,
Como agir agora? Foda. Obrigado e continuem com o trabalho de vocês que estão me ajudando nas decisões. Tamo junto. Perguntou o extraordinário Keep Calm and siga em frente, meu Keep querido. calm, adorei. Mas vamos lá, por que Keep Calm and siga em frente? Me chamou a atenção a palavra idiota no texto dele. Acho muito pesado, muito over pensar dessa forma, porque ser enganado é natural desde que a gente está na barriga da nossa mãe. Sim. A gente já é enganado desde criança, ou seja, com... Uma miragem, né, mano? Isso sempre o lúdico, né? Claro, sempre aquele claro. negócio, chantagem. Faz parte da realidade, né? Exatamente. Os desvios dela. Exatamente. Né? Com certeza. Então, até aí, todo mundo é idiota, porque todo mundo foi enganado alguma vez em alguma situação. Uhum. Então, partindo desse viés negativo, eu acho que ele está errado em pensar que ele é um idiota, ele é um imbecil. Muito pelo contrário, meu querido. Você fez algo do coração, você fez algo genuíno. Ele fez algo genuíno e de alto valor. A gente pode avaliar isso como ser algo de alto valor, né, DA? É possível. Eu acho que vem muito na mão do que a gente sempre fala aqui no Like Us Training. Ajudar as pessoas, né? Seja aqui no podcast, seja nos vídeos no YouTube. Eu acho que a gente sempre fala que você tem que fazer aquilo que vem do seu coração, aquilo que vem da sua vontade, não a vontade do seu pau, não a vontade da sua testosterona. É a vontade que você tem de ver as coisas funcionando bem. Sim. Nesse caso do extraordinário Keep Calm and siga em frente, ele estava querendo que a pessoa ao lado dele tivesse uma progressão, uma evolução em termos cognitivos, sim, em termos sociais. Mas o fato dele querer essa progressão e querer esse desenvolvimento, porque, faculdade é um negócio, é educação, e então ele está colocando isso para um propósito puro, generoso, limpo, legal, para o desenvolvimento da mina. Agora, sabe uma coisa que me soa estranho? Que soa agora a parte da engenharia social, e eu tô falando só estranho, porque não necessariamente me vem algo assim, o que seria melhor fazer ao invés disso. Mas ele tava saindo com a mina. Aí algo que tava assim, sabe, no dia a dia, um dia após o outro, ele se curtindo, ele saindo. Algo que, óbvio, ele puxou o termo idiota, porque a mina terminou com ele no mesmo dia, ou no dia seguinte, né? Que já foi meio cabuloso. Mas o que eu ia observar é assim... 1 ano de faculdade inteiro. Às vezes tudo bem, às vezes ela já devia 1 ano, ela já tinha dívida de 1 ano, ou ele já foi lá e deu checão para cobrir 1 ano. Mas de uma forma ou de outra, será que de alguma forma ele, o extraordinário Keep Calm, estava pensando que ele ia conseguir fisgar, que ele ia conseguir fixar e que ele já estava dando pelo menos um prazo sossegado de 1 ano para esse relacionamento, no mínimo, porque lembra a gente falando sobre o drink, né? Você pagar o drink pra gata como um cara nota 6, como um cara de baixo valor, é com a expectativa de que ela vai ficar ali batendo papo com você e te dando atenção, pelo menos durante o drink, né? Pelo menos na duração da bebida. Será que ele estava querendo comprar a companhia dela? Aí eu acho que já é a parte onde ele possivelmente errou. Uhum. Se ele teve esse tipo de pensamento. Porque se você quer conquistar uma mulher pelo dinheiro, você já está errado. Já vai errar. Você já vai errar logo de cara. Aliás, esse é um tema muito legal para vocês ouvintes, porque muitos dos que estão nos ouvindo, seja homem, seja mulher, ainda tem um pensamento de que o dinheiro é mais importante do que qualquer outra situação, que sem dinheiro você não consegue fazer nada. É o que a gente mais ouve, né? E muito pelo contrário, porque esses R$300 que ele supostamente perdeu, porque na verdade... foi uma lição que ele aprendeu. Cara, vamos pensar que talvez ela tenha realmente pego essa grana e tenha investido nela. Tá? Tem investido nela, ela pagou um curso. Foi pro propósito que ele designou. Ou seja, no fim das contas, e assim, deixando bem claro, tá? É só uma hipótese. Uma das várias hipóteses que podem ter acontecido nesse caso. Se realmente ela pegou aquele dinheiro e usufruiu pro bem dela e pro crescimento dela,
cara, pode ficar sossegado em relação ao valor, ao montante, porque esse montante eu pode ter certeza, extraordinário, keep calm, como é que você fala? Keep calm. Keep calm. Keep calm and siga em frente. Pode ter certeza que você vai recuperá-la. Em algum momento da sua vida, você vai continuar trabalhando e conseguir esses R$300. É só... A gente falava, né? Hoje em dia tá tudo na internet e tudo mais, mas certo. É só uma cédula, né? Só um papel. A gente sempre coloca aqui, né, DA, que a nossa commodity mais valiosa na vida é o tempo, não é dinheiro. Então, cara, é só você, sabe, se aplicar um pouco, fazer alguma coisa, você vai conseguir recuperar esse dinheiro 10 vezes ele. Então, isso não é um problema. Ele valeu pela lição, claro. Eu acho que é importante também para o Keep Calm não pegar essa coisa e já entrar naquele barco, naquela velha onda e no viés de falar, elas são todas golpistas, que mulher, sabe, é uma questão de golpe, que elas só querem dinheiro e que isso, porque esse com certeza é uma história que afirma esse viés, porque ele levou né? Tem esse viés porque provavelmente ele está consumindo coisas que os outros estão falando. Sim, e essa história confirma o viés. E a gente vai fazer um programa agora, um Aula Lust, o próximo Aula Lust, no próximo domingo a gente vai lançar, que vai falar justamente sobre valor social. E se você não ficar esperto com quem você anda, seus amigos, quem está te influenciando, você vai cair nessa de achar que foi um otário, que foi um idiota, que não deveria ter feito isso. Que mulher só quer fazer cara de otário, que mulher faz isso mesmo. E é foda, muito cara. Muito pelo contrário, né, cara? É muito pelo contrário. Assim, a minha experiência atua com mulheres não é uma. Apesar de você falar, você teve essa experiência e essa de aprendizado e foi vintão pra ti. Tudo bem. É aquela coisa. O dele foi 300 lá para a Uni qualquer coisa. Só que, mano, isso aí a gente está falando, a cifra não é tão importante assim. A lição com certeza é importante para o Keep Calm, como eu falei, prestar muita atenção na questão de valor social. Foi a primeira que a gente abriu. Porque se você pagou achando que ia continuar com ela, aí, cara, mano... Você falou da palavra do idiota, né? Pô, não seja tão duro consigo mesmo. E é verdade, não seja tão duro consigo mesmo, você não é idiota por fazer isso. Se fosse idiota, a maioria de nós seríamos idiotas, porque todo mundo em algum momento ou outro já foi no centro da cidade e caiu. Como é que chama? Three Card Monte aqui, quando você vai no centro, o cara tem 2 valete preto, a rainha vermelha, mexe lá, né? Three Card Monte, e sempre tem Todos nós caímos em algum momento ou em outro, em alguma, sabe, trocar uma figurinha por uma de mais alto valor. Quem, quando era criança, não trocou, tipo, né, pegar, pô, eu vou ganhar essa moedona e vou dar várias dessas moedinhas e troca, né, valor mais baixo por valor mais alto. Então, sempre tem dessa coisa. É importante você levar isso como aprendizado, prestar atenção no valor social. Tem que parar, olhar no espelho e perceber por que eu dei essa grana? O que eu tava esperando com isso? Porque se ele se chamou de idiota, é porque ele tinha uma expectativa de que alguma coisa ia retornar a ele por causa dessa cifra, que ele ia dar essa grana pra mina, manda o Pix pra ela paga a facu e alguma coisa boa vai acontecer comigo, seja pela gratidão dela ou pela generosidade minha, alguma coisa assim. E isso é baixo valor, né? É que nem a gente está sempre falando. É baixo valor você esperar esse retorno por causa de alguma generosidade que você fez. Então, a atitude é uma de alto valor. Só que se ele... Aí foi a armadilha, né? Ele se achar um idiota foi porque... Então, é importante você entender que, pô, é legal dar, é legal oferecer, é legal ser generoso. Cara, é legal ajudar alguém assim na vida? Com certeza. Só que, com certeza, não é legal você sentir que, né, viria alguma coisa e bem aquilo que aconteceu foi o oposto, que deu no dia seguinte a mina terminou. Confirmação de viés, como a gente falou, confirma aquela coisa, mulher é tudo golpista, mulher é tudo isso, e não é verdade. A minha experiência não é assim, a sua experiência não é assim, a experiência da maioria dos extraordinários aqui no Like Us Training não é essa, porque a partir do momento que você lida melhor com mulheres, você entende o que é valor social, você não vai cair nessas armadilhas, né? E é muito melhor do que você entrar naquele bonde do mulher é tudo sem vergonha, elas são tudo golpistas. Aliás, se deu de pura boa vontade, né, cara? Ela só pediu, nada mais. Em cima do que você acabou de falar, povo, prestem atenção.
Tem muita gente nesse momento que tá falando assim, pá, os caras não estão valorizando R$300 numa situação econômica ainda que o país atravessa. Muito pelo contrário, tá? R$300 é sempre bom e sempre bem-vindo para qualquer pessoa neste mundo, mesmo que ele não more aqui no Brasil e use o real como sua moeda. R$300 é muito, dá pelo menos 2 meses e meio de tanque cheio da minha moto, né? Da minha scooterzinha. Certo. Então, eu já estou extremamente valorizando esse valor. Só que eu estou relativizando este valor nesse momento e falando realmente 300 conto, você vai recuperar. Porque se a gente for levar só números em consideração, veja o caso que aconteceu com um empresário português que mora no Brasil há poucos meses. Essa é uma matéria que saiu na Bandeirantes, na TV Bandeirantes. Eu achei muito interessante porque ele teve a mesma situação que o extraordinário Keep Calm and Siga em Frente. Ele fez o internacional, né? Ele fez o international. O international. E rola muito. Rola, opa. Ele, neste caso, perdeu R$18 mil numa transferência via Pix que ele fez para, sei lá, peguete. Para brasileira. Só que ela estava nos Estados Unidos, se eu não me engano, eu vou até... ela era americana? Exatamente. Não, só um empresário português que está há poucos meses no Brasil perdeu R$18 mil em transferências via Pix após ser enganado por uma quadrilha que atua em um aplicativo de relacionamentos. Em entrevista ao Brasil Urgente, que é da TV Bandeirantes, ele contou que conheceu uma mulher que dizia ser jornalista do Exército dos Estados Unidos. Bela história, hein? Ambos trocaram mensagens por quase um mês. E que nessa situação ele mandou dinheiro para trazê-la de onde ela estava aqui para o Brasil. Então vamos lá. 18 mil é maior que R$300. Então, se é pela questão de valor, meu querido, keep calm and siga em frente. Sai dando risada. Sai dando risada porque se não foram R$18 mil igual o empresário português. Alguns meses atrás a gente trouxe um jogador de futebol americano da NFL, lembra? O Deshaun alguma coisa, que mandou diamante, mandou dinheiro, mandou de tudo, comprou bolsa da Prada, não sei quantos $1.000, gastou mais quase $100 mil, alguma coisa, nem lembro também. Então, e é exatamente isso que você está falando, eu nem lembro a cifra que o cara gastou. E ninguém vai lembrar da cifra. A cifra não é o importante é onde estava a sua cabeça na hora de fazer isso. E você vê que baixa o valor social, todo mundo colocando, dinheiro que é o importante, dinheiro que é importante. Jogador da NFL, o cara todo endinheirado aí, a mina chegou e, deu aquela sugada no cara, o cara mandou um monte de coisa e a mina nem deu bola pra ele. O cara achando que ia chegar lá, mais perto da buceta dela, chegou nada. E sabe por quê? Porque a mulher não vai valorizar o cara, não vai colocar ele como um cara de alto valor. O comportamento dele está sendo de um homem nota 6, que nem a gente colocou na escala de valor. Tudo bem, ser generoso, pagar coisa para mulher, e a gente citou, não muito tempo atrás, Christian Grey, é esse o personagem do 50 Tons de Cinza? Tipo isso. Indo mais para trás, uma linda mulher, o Richard Gere, que faz o quê? Que faz aquele ricaço que pega a mina, ele age com alto valor, ele tem a cifra para bancar, ele banca, ela fica deslumbrada com isso e com certeza ela vai adorar o cara, vai amar o fato dele não só ser um cara de alto valor, de alto status, de liderança, um cara charmoso e tudo mais, e ainda por cima o cara tá cheio da grana, a mina fica derretida por cima do cara. Então a gente não tá dizendo assim, que o dinheiro não é importante. Cara, mas ele não é o que vai pegar e fixar a mina. O jogador da NFL não fez, o empresário aí também. E outra, de você pegar, e a gente falou de engenharia social, a gente falou de você colocar percepção, e os outros veem
o que você está mostrando. A gente falou isso no golpista do Tinder. Exato. O português, ele caiu na cilada de uma quadrilha. Não era nem uma mina que fez isso com ele. E é capaz de cair num viés desse de, não, mulher é tudo sem vergonha, é tudo golpista. O cara foi golpeado por uma quadrilha, provavelmente de homens, né? Não, e possivelmente o extraordinário Keep Calm também. Ele falou que conversou com a mãe. Mas vai saber se a mãe não era o brother. Então, exatamente, vai conhecendo gente online, assim. Ah, tudo bem, tem perfil de Facebook. Mano, você pega as mesmas fotos ali, monta uma foto de uma mina só e faz um perfil consistente. Instagram, Facebook, aí faz um Tinder lá e consegue, fazer os caras de otário mesmo, né? E aí, até aí a gente pode trocar de identidade. Eu posso me assumir uma mulher na internet e uma mulher pode se assumir como um homem, ou seja, o golpe já vai ser feito de qualquer maneira. Exato. Cabe ao que você falou no começo. E a gente falou no começo. A leitura, né? A percepção das coisas. É como você interpreta as mensagens que você recebe. Por isso que a gente fez um programa falando dos erros de português. Estão limando muitos candidatos em entrevistas de emprego. Eu acho que não é só português, é língua em geral. A gente vem de uma geração onde encontros pela internet, a gente resistiu muito ao Tinder, né? Porra, a gente foi preconceituoso Preconceituoso porque na nossa época tinha tipo chat UOL, chat da America Online, ou ICQ, coisa assim. E, mano, tava cheio lá, gatinha, 19 anos, tudo. E a gente ouvia história em cima de história e reportagem e tudo. Pô, de um cara que ia conhecer uma mina e foi lá, era um maluco. Ou foi lá, o cara foi sequestrado e levaram os rins dele. Enfim, todo tipo de absurdo já deve ter acontecido. E a gente já sacou, ouve ali tantas coisas que na hora que você entra lá naquele chat lá para conversar com a gatinha, peraí, será que é uma gatinha mesmo? Não sei não. Aí o que você tem que olhar? Exatamente nessa coisa que você falou, DA, na linguagem, cara. E quando você chegou e lançou o negócio de português, falando, por exemplo, que não era só de português, era comunicação. Você falou de uso de emoji. Por exemplo, aí você tá conversando com a gata, aí não vem nenhum emoji, nenhum coraçãozinho, nenhum beijinho. Peraí, às vezes alguma coisa é uma indicativa. E eu não tô nem passando isso como, anota isso aí, galera, que isso aí, né, se ela não tá usando emoji, não é ela. Não, nada disso, mas é para você olhar, ler as entrelinhas, né, entender um pouco que tipo de pessoa você tá lidando ali que tá no outro lado dessa linha. Até porque as pessoas que você conhece, seja você extraordinário ou extraordinária, elas têm diferentes idades. Você tocou num ponto bem legal, que é a nossa vida, né? Nossa vida tem tanto a parte analógica quanto a tecnológica. A gente consegue fazer os dois mundos ali meio que tranquilamente. E era muito difícil no começo realmente os tipos de abordagem, né? O tipo de comunicação também. Eu citei no pré-show para você e cito aqui agora, casa bem com essa parte que a gente está falando aqui no Feedback Like Us Training, o filme Licorice Pizza. O filme que concorreu agora. Licorice Pizza. Filme do Paul Thomas Anderson. Filme meio água com açúcar. Bobinho, água com açúcar. Passa justamente a pós-adolescência dele, né? Baseado basicamente na vida dele. E é bem legal que se passa nos anos 70. E aí tem aqui toda aquela nostalgia para quem assiste, né? Alguém que tem a nossa idade. Tem toda aquela nostalgia do decorar o número do telefone. Opa! E na hora de ligar para a pessoa, né? Ligar para mulher. Aquela concentração, o que eu vou falar? Vem aquela, sabe, toda aquela situação que você nervosismo. É quase de abrir, né? É quase igual de abrir. Você fica muito louco ali, você fala, ligo, não ligo, o que eu vou falar? Sua frio. Então é algo que não é natural dos dias de hoje, porque hoje você tem muito mais facilidade na comunicação. Hoje você consegue se comunicar com qualquer pessoa via mensagem de texto, via emoji. Muitas mulheres da nossa idade se comunicam via emoji. Só que o mais importante vamos nos atentar com os nossos comunicadores. Quem está se comunicando com a gente. Exato. Se eles têm nós temos aqui no Like Us Training um tipo de linguagem.
A gata de alto nível que você está de olho tem um outro tipo de linguagem. Você, mulher, que está de olho no gatinho de alto nível, ele também tem um tipo de linguagem. Tem que perceber essas nuances. Exato. Mesmo porque é isso que vai predeterminar a sua capacidade em usar as técnicas que a gente ensina aqui. Se você não está, né, com a capacidade ali de perceber a comunicação dela e ver que talvez ela não é ela, talvez ela seja ele, talvez seja qualquer coisa. A gente não está tentando alertar não a uma coisa somente, mas alertar que, cara, você acaba enxergando o que a pessoa do outro lado vai querer que você enxergue. Então, você tem controle disso também, do que as outras pessoas enxergam. A gente fala isso totalmente quando a gente vai explicar sobre, sua imagem, sua apresentação e tudo mais. Agora, DA, eu acho que é importante, o mais importante de tudo, talvez segundo lugar para o valor social, mas DA, a gente está falando de comunicação. A gente falou, antigamente, quando, sei lá, vinha no chat, a gente já tinha essa de suspeitar mais. Vamos lá. DA, existe alguma circunstância onde você mandaria um Pix, seja de 20, seja de 300 ou seja de 18 mil reais, para uma mina que você ainda nem conhece, sei lá. Assim, eu acho que não quero nem entrar na etiqueta de que tipo de pessoa te pediria dinheiro sendo que mal te conhece, certo? Já é uma. Pedindo dinheiro sendo que tem umas entrelinhas sexuais ou de relacionamento no meio. Pedir dinheiro, sendo que, sei lá, cara, sendo que existe esse tipo de engenharia social, que existe esse tipo de golpe e que é uma coisa assim, telegrafada mais do que qualquer coisa, né, DA? A minha resposta vai ser desmembrada, tá? Porque é importante a gente ver o fator cultural, primeiro de tudo. Aqui no Brasil, sempre tivemos, né, a maioria das pessoas sempre teve o senso de caridade, o senso de solidariedade, que é doar, dar uma grana na rua. A gente teve por muitas décadas aqui, as organizações Globo ainda faz, se eu não me engano, um show baseado lá nos Teleton dos Estados Unidos e tudo mais, fazia o Criança Esperança. Sim. Pelos números que eles passavam, nossa senhora, dava para matar a fome do Brasil inteiro, né? Só que, então, a gente partindo desses recortes, a gente vai percebendo que o brasileiro, em sua maioria, gosta de dar uma ajuda para os mais necessitados, mesmo que essa ajuda seja algo, digamos assim, para alimentar o monstro que está ali agindo naquele momento. Partindo dessa premissa de respeito à cultura, eu tenho que puxar para o individualismo, que é o meu caso. Eu sempre fui muito cuidadoso com dinheiro. Mão fechada. Muitos me chamam de mão de vaca. Eu falo que eu sou econômico. Sim. Há uma diferença muito grande em ser mão de vaca, uma expressão muito usada para quem não abre, né, não tira o escorpião do bolso, né? Outra que a gente usa bastante aqui no Brasil. Eu sempre fui muito cuidadoso com dinheiro, porque eu sempre vi filmes desde que eu era criança. Assistindo os filmes, eu comecei a perceber que as épocas, elas mudam. Uma hora, a década tem dinheiro, outra década, sumiu, crise. E a gente viu recentemente aqui no Brasil, não só o processo político, como também o processo da pandemia da Covid-19. Sim, crise de 2008. O quanto você pode ir do céu ao inferno, né, usando essa máxima, e num piscar de olhos. A partir daí, eu passei a ter, por ver muitos filmes, não tinham tantos seriados na nossa época, de criança e adolescência, por ver muitos filmes, eu comecei a perceber, peraí, eu não quero passar essa situação que esse ator está passando, ou essa atriz está passando e tudo mais. Então, eu tendo o meu cuidado com o dinheiro, obviamente, eu vou ter o cuidado para quem eu vou distribuir esse dinheiro. Então, muitas vezes eu sou chamado de pão duro, eu me sinto econômico. Agora, eu acho que cada um tem que pensar 2 ou 3 vezes
onde está colocando o seu dinheiro, inclusive para caridade. Deixa eu só para te passar a bola, deixa eu já só dar um exemplo do que eu acabei de falar. Tem lá as moedinhas, né, na bolsa, tudo mais. E aqui em São Paulo, aliás, agradecer aqui o espaço no Feedback Like Us Training. Por incrível que pareça, depois que eu falei da Praça Princesa Isabel, há 2 meses... Deu uma limpada? Não, agora aquela limpada aquela lá, bem estado, né? Bem feita demais, né? Entre aspas, claro. E quando eu estou falando dessa situação, há muitos moradores de rua que estão pedindo, principalmente quando estão ali no centro expandido daqui da cidade de São Paulo. Então, muitas pessoas fazem essa alimentação da máquina, que é o quê? Tá lá o cara tudo estrupiado, babá. Só querendo mais um pouco de crack. Ele tá querendo só uma moedinha. O que ele vai fazer com aquela moedinha não se sabe, mas tem um direcionamento. Sim. Então eu tô falando, inclusive, para gerenciar esse tipo de dinheiro, esse tipo de caridade, porque às vezes você não está fazendo realmente o bem para aquela pessoa. Eu acho que você deu fez uma ilustração perfeita quando você coloca a epidemia de crack que a gente vive, ou aquela boa e velha do mendigo que pede dinheiro e você vai dar R$1 com ele, tipo, ouve a nossa avó falando, não, só vai comprar pinga com esse dinheiro, só vai encher a cara. E é um negócio interessante, porque aí a gente vê aquele fenômeno dos caras que entram no ônibus, no metrô, para pedir dinheiro, falar, ó, podia estar roubando, podia estar matando, mas eu tô aqui para, né, pedir dinheiro para você, eu tô na miséria. E outra, eu podia estar mentindo para você, falando que eu ia comer com esse dinheiro, pagar a conta, mas não, é para pinga mesmo e tal, não sei o que. E tem muita gente que vê a honra nisso, gosta dessa honestidade e vai lá em tantó aí e tal, porque o cara, e até a justificativa é até compreensível, cara, o cara tá na miséria, tá na merda, tá na rua, tá na fome, o cara quer tomar cachaça pra esquerda, porra, cara, se eu vou fazer alguma coisa, tô aí uma pinga aí, mano, fica bem louco aí, se larga. Só que, sabe o que é interessante, Dea? Quando a gente traz, por exemplo, a história aí do Keep Calm, que o Pix pra mina, que a gente falou, tem uma conotação sexual, tem uma conotação de relacionamento, alguma coisa assim. A gente viveu algumas semanas atrás a história do mendigo, né? Foi o mendigo que ficou mais famoso do Brasil, mendigo tal, não sei o quê. Mendigo pegador. Vamos inverter essa história e fazer uma questão que é muito louca, cara, porque se você, por exemplo, vai lá, você acabou de falar, cuidado com esse negócio de aonde você vai colocar o seu dinheiro. Principalmente se tem alguém, por exemplo, na rua simplesmente pedindo. Porque a mina aí do Keep Calm mendigou do mesmo jeito, pediu, manda Pix. A dinâmica é a mesma. Só que assim, quando você vai lá colocar, tudo bem, é pro craqueiro, ele só vai comprar pedra com esse dinheiro, a melhor coisa não é dar. A mina aí do Keep Calm, ela vai estudar com esse dinheiro, vai ser pro desenvolvimento dela. Então, tô até 300. Só que aí a questão é o seguinte, o mendigo que estava comendo a mina, no caso, vamos supor assim, vamos fazer um brainstorming, eu não vou colocar você na cama com uma mendiga, mas vamos supor que seja uma mendiga. Né? Vamos supor que ela seja até bonita, recém-chegada lá no centro, tal, alguma coisa assim. E ela até te faz uma oferta ou uma insinuação de que talvez alguma coisa sexual aconteceria. Tudo bem, vamos descartar a hipótese de doenças e da higiene e tudo mais. Mas vamos dizer que o fato dela estar pedindo dinheiro e ter alguma coisa possível ali, sexual, de relacionamento, ele já contamina, ou ele já até sobressai até do que aquela boa e velha, tô aí uma moeda aí pra você comprar uma pedra, entendeu? Então fica assim, o nível de esquisitice vai aumentando. Posso aumentar esse nível de esquisitice? Vai? Porque você estava falando, me surgiu uma outra situação. Manda. Tem pessoas que fazem a tal caridade, vamos continuar o exemplo do craqueiro. Tá? O cara pega, ou para cachaça, né? Sim. Pior ainda. Muitas pessoas fazem isso para se livrar do mendigo. Sim, muitas pessoas falam assim, tó só e vaza. E no caso do Keep Calm é para chegar, né? É para atrair. No subconsciente dele, ele tá levando uma mensagem de que ele tá fazendo o bem. Sim. Mas na verdade, ele tá pagando para se livrar do problema. Sim. Quando às vezes a gente pode falar não. E
como eu estou falando isso, a gente tem que comparar com várias situações que nos passam na vida, inclusive nesse caso do Keep Calm and Siga em Frente, porque ele recebeu a mesma situação, uma mendicagem, né? Por favor, me dá. Cabe a ele a pensar 2, 3 vezes se ele quer alimentar aquela situação, se ele quer manter aquela situação. Sim. E a comparação, algumas pessoas podem considerar esdrúxulas que a gente fez. Sinceramente, estou pouco me lixando nesse caso, porque eu acho que os conceitos são os mesmos. O conceito é o mesmo. Podem ter números diferentes, mas os contextos e você acertou na mosca com essa ilustração. A gente pode fazer até a bateria aqui, porque assim, para o Keep Calm, qual que é a solução? É óbvio que é falar não. Né? É óbvio que se a mina chega e fala, que não sei, manda um pix aí, e tipo, aí que entra o valor social. Aí que o Keep Calm, ele não pode ficar puto com a mina, porque a mina mendigou. Mina mendigou, você já dá igual aquela do mendigo. Tipo, não, né? Simplesmente não vai rolar. Se a mina chega pedindo pra mim, eu vou até me espantar na hora. Vou espantar, vou abrir um sorriso, falar tipo, sério mesmo que você tá pedindo essa grana mesmo? Então eu ia começar a zoar com ela. Eu posso mandar pra você em 24 vezes? Então eu ia falar, você não imaginou como se você estivesse na balada e a mina vem e escala você, me paga um drink aí, você vai falar, eu vou te pagar 9 drinks. 9 drinks. Só que antes disso, você precisa ir lá na pista e dançar igual o Pulp Fiction. Exatamente, eu fazer... Pulp Fiction, óbvio, senão vai fazer uma dancinha pra mim. Você não vai ganhar nunca os seus 9 drinks, né? Exatamente. Então, você concorda e exagera. Você já sabe essa técnica, né? E ela é simples, ela cabe pra qualquer situação, né? Você chega... E isso que é o foda, porque você chegar... No caso do Keep Calm, aí a mina chegar e falar, manda o dinheiro que eu preciso pagar a faculdade, que tal, não sei o quê. A gente tem que ressaltar que é uma falta de classe da mina chegar e fazer isso aí. E a falta de classe é óbvia, porque se tratava de um golpe, né? E não vou nem colocar aspinhas aqui no ar. Era um golpe na caruda mesmo. Tanto que o cara depositou, a mina sumiu no dia seguinte e ficou ele lá com o pau na mão. E a questão é o seguinte, é pra ele brincar com isso aí. Brinca com esse tipo de situação. Divirta-se com a vida, gente. Caralho. Posso aumentar ainda mais esse lance e tentar mostrar para os nossos ouvintes e ouvintas o quão amplo é essa situação da caridade. Vocês que estão nos ouvindo, e você mesmo, meu querido Edward Ross, ainda não linkou esse nosso assunto com o caso que ainda está gerando repercussão, que é do Will Smith com o Chris Rock. Que ele se internou. Né? Fizemos o feedback semana passada e teve desdobramentos. No mesmo dia da gravação, a gente se atentou a uma matéria que passou batido e, puta que pariu, deveríamos ter falado. Não, mas vamos falar agora. Só ilustra o que a gente falou, né? Que multiplicou, aliás, decaplicou o preço do ticket do Chris Rock. E, obviamente, eu lembro que eu vi lá no HBO Max, eu via na plataforma, tem lá o 1 a 10, né, dos mais assistidos ali. E a cara do Will Smith ali estampado pelas capas. King Richards era o primeiro de todos. Gaslighting, né? Serve serve para isso, né? Serve para colocar em evidência algo que não estava. Porque nós estamos, de certa forma, fazendo caridade quando a gente debate esses assuntos. É óbvio que a gente está sendo aproveitadores, nós estamos sendo aproveitadores do assunto porque ele repercute, são pessoas mundiais, rostos conhecidos, principalmente do Will Smith, e a gente, óbvio que está surfando na onda, mas assim... Indo no gaslighting, né? Mas botando. Mas a gente sempre puxa justamente o que é de mais interessante para ser feito e o que mais interessante a ser não feito dentro desses assuntos, que pode ser para muita gente que está nos ouvindo banal. Porra, puta que pariu, eles vão falar de novo do Smith, pode falar de novo do Chris Rock, mas espera aí. Veja, o ticket dos shows do Chris Rock subiram 7 vezes mais, alguma coisa assim. Will Smith bombou. O nome Will Smith, a marca, aí é que tá, a marca Will Smith.
E aí, o que tem a ver com o caso do Pix, né? Do Keep Calm and Seguir em Frente? É um tipo de caridade quando você clica numa matéria, quando você dá um likezinho no vídeo ou no texto, quando você compartilha todas essas situações. Você está fazendo uma caridade, você está fazendo a caridade para aquela pessoa que você está consumindo. Inclusive, se vocês vierem aqui e compartilharem o nosso podcast, o nosso feedback aqui todas as quintas-feiras, ou a aula Lush todo domingo saindo, se vocês compartilharem, vocês estão sendo caridosos com a gente. Com certeza. Só que, peraí, a gente quer que vocês façam isso de coração. De coração, daqui, né? Genuinamente. E não caindo no gás. Ô, Dea, é importante a gente pegar e ressaltar isso aí, principalmente na história do Keep Calm, porque a gente circulou aí com algumas matérias, né? Por exemplo, a do Will Smith, se colocando lá em reabilitação, também só dando mais gás para esse gaslighting. E eu acho que, como lá no começo a gente colocou esse sarro, tirando, e assim, é um sarro que eu vou continuar, porque não é o sarro para cima do Keep Calm, é um sarro para cima da sociedade, como a gente sempre teve aí na época do smartphone, mensagem instantânea, o manda nudes, agora a mulherada tem o manda pix. Agora é uma questão que é o seguinte, eu quero que todo mundo preste atenção para todas aquelas épocas e todas aquelas vezes onde você foi o mané que mandou aquela mensagem para a mina do manda nudes. E como eu peguei e listei lá no começo do episódio, chegando e falando assim, olha como as mulheres lidam com isso. Tem cara que simplesmente vai ser bloqueado. Que antes, né, você vai lá, manda nudes, de repente, bloque. Tem umas minas que vão mandar nudes, só que ela vai pegar, né, foto lá no Google. Tem mina que vai te mandar o negão da piroca, por exemplo. Vai receber qualquer tipo de coisa. Porque realmente você vai perceber a mulherada, como lida com isso, elas tendem a ter um pouco mais de valor social. Olha que eu falei, tendem a ter. Porque elas recebem isso tanto, com certeza vai ter um monte de mulher que tá de saco cheio de receber manda nudes, que já vai mandar você tomar, vai se fuder e te bloquear na hora. Só que a gente ensina aqui a questão de valor social de você não ser reativo. A maioria dos perfis, dos canais, dos grupos, Alfa, Miguitou, Pua, vão falar para você mandar a mina se fuder, vão falar que tal. E o DA acabou de pegar e colocar, mano, faz piada, a mina pediu um pix, fala, pô, tá meio complicado aqui, posso dividir em 24 vezes, sabe? Tem um monte de zoeira que você pode fazer para ir esticando o chiclete e zoando ela um pouco e deixando ela realmente um pouquinho zoada. Igual a mina que vai te mandar, né, a pica do negão, de repente porque você pediu nudes. Ou ela simplesmente vai lá no Google para zoar com você mesmo. Vai lá no Google, baixa um monte de foto de mulher pelada do pescoço para baixo e começa a te mandar. E o cara ali bobão achando que, né, que tá vendo essa mina. Olha o que ela me mandou. Foto dela, assim. Então, e sem falar na mina que tem uma coleção de nudes dela, aí vai lá, tem os caras que ela tão afim, não sei o quê, aí ela manda, você acha que você é o único que recebeu aquela foto daquele nude dela? Rapazinho, tenho notícias para você. Então, existem várias circunstâncias, existem várias coisas que podem acontecer nisso aí. O importante é você perceber que o que você esperava com isso, porque se você está se achando um idiota, aí é porque você estava esperando algo. Que aí eu ressalto o seguinte, DA, solidão. Os homens, né, os extraordinários, principalmente quando estavam numa época anterior, quando encontraram aí o Like Us Training, melhoraram sua, né, capacidade social. O pessoal tá solitário, cara. Mano, o pessoal, os homens que estão aí, que estão procurando ajuda com atração, com sedução, com socialização, estão solitários pra caralho. Ideia, eu tô falando do tipo de solidão genuína. Porque mulher pode se sentir solitária. Claro que mulheres se sentem solitárias, mas mulheres não fazem nem ideia do que é verdadeiramente uma solidão. Porque uma mulher, ela pode, sabe, não que seja algo saudável, mas ela pode se escorar numa gratificação sexual, fazendo assim, falando, eu quero dar, vai ter um monte de cara querendo comer ela, não importa o quão pouco atraente ela seja. Agora tem cara aí
que, mano, não consegue pegar uma mina, não consegue arrumar uma namorada de jeito nenhum. Ah, ele consegue ir num bordel, mas isso aí também não vai satisfazer a necessidade. Não é o ideal. Então esses caras estão passando por solidão profunda, ao ponto de ignorar e de olhar pro lado. Quando uma mina pede um pix de 300 conto por qualquer coisa, aí a mina sobe no dia seguinte, some no dia seguinte, o cara fica se achando idiota. E para provar, para ilustrar realmente o quão os homens estão solitários, a gente pegou e levantou uma estatística aí, né, DA? A gente vai ser polêmico agora, porque a gente vai tocar num assunto que é muito pouco falado pela mídia, né, tradicional, ou seja, qualquer mídia que esteja por aí. E a gente está trazendo sexismo ainda para cima disso, né? Na verdade... Tô brincando, DA. Lógico. Não, mas na verdade muitas pessoas que estão nos ouvindo pararam e falaram assim, caralho, como assim? O que ele está falando? É mais fácil para a mulher, né, lidar com solidão, claro. A gente está falando só em relação ao fato da atração e da sedução. Sim, tá, conseguir arrumar um parceiro, né? Não estamos falando de outras situações que acontecem na vida das pessoas ou que possa vir a acontecer na vida das pessoas. A gente não sabe o que se passa nos lares, a gente não sabe como é a relação de crescimento, confiança que essa pessoa teve com as pessoas que lhe cercaram. O que a gente está falando é apenas em relação à atração e sedução. Uma mulher solitária consegue, na maioria das vezes, na maioria converter das situações, um sexo rapidinho. Converter qualquer coisa, um beijo, um sexo. Sim. E tudo mais. Para o homem é um pouco mais complicado, mas é mais complicado porque a maioria dos homens não sabem lidar justamente com atração e sedução. Na hora de ir conversar com uma mulher, chavecar uma mulher, ele vai com certeza enviesado com um monte de toxicidade do passado que ele está consumindo atualmente em comunidades PUA, como você, Eduardo, gosta de falar, e acho importante você sempre ressaltar, tomar cuidado, muito cuidado com o que se consome por aí, estudar o que se consome por aí, destrinchar o que se vê por aí, porque a depressão é algo muito complexo no mundo atual, ainda mais vindo com um monte de informações que foram lançadas ao longo das últimas 2 décadas, principalmente com o advento da internet, o aumento do uso da internet, espalharam-se muito texto, muita informação e muitas pessoas, principalmente os nascidos a partir de 1990, se sentem um pouco deslocados em relação ao universo, em relação à sociedade, e aí acaba se enfiando em lugares onde não necessariamente ele vai conseguir se transformar em uma pessoa extraordinária. Com certeza. Ideia, eu acho que a perfeita ilustração disso aí foi uma estatística que eu te mandei essa semana. Então, você mandou é a de suicídio, né, cara? Então, quando a gente fala em suicídio, muitas pessoas se arrepiam. Sim. Né? Muitas pessoas têm certa repulsa, né? Ojeriza, os caras vão falar de suicídio, que coisa mórbida, que coisa horrorosa. Mas só ilustra o quanto realmente a solidão tá afetando, e afeta mais os homens do que as mulheres, porque a estatística de homens para mulheres, ela é bem maior, né? De acordo com a estatística da Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? OMS, em 2019, ou seja, há 2-3 anos, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio no mundo inteiro. Mas a proporção uma em cada 100 mortes é devido ao suicídio. Sim. E dentre esses suicídios, é o que eu falei agora há pouco, não cabe a nós julgarmos as situações. Não cabe a nós maltratarmos ou bonificar as situações, não. Até hoje eu ouço gente dizendo que Kurt Cobain, né, ex-vocalista do Nirvana, foi um covarde tirando a própria vida. E aí eu já vejo gente falando assim, não, o cara tem que ser muito corajoso para tirar a vida dele. Então, olha a diferença que tem de pensamentos por aí que fazem a nossa cabeça ficar completamente maluca se a gente não se ligar e ter os nossos
próprios pensamentos. Mas a questão que é assim, a gente vive numa sociedade que está cada vez mais online, cada vez mais em mídia social, cada vez se relacionando menos um com os outros. Pessoas estão fazendo menos sexo. Tudo bem, taxas de natalidade até aumentam aí, mas é porque tem... Mano, que a galera que tá fazendo sexo tá tendo 8, 10 filhos, mas no geral tá tendo menos interações humanas. E o que acontece? O grau de solidão vai subindo, pandemia tava aí para mostrar isso aí, pandemia deve ter dado um puta de um salto nesses índices, mas a perfeita demonstração disso aí é de quanto os homens, e de homens para mulheres, qual que tem aí números aí, Dea? Entre os jovens de 15 a 29 anos, suicídio é a 4ª causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. O que você me perguntou é que mais homens morrem devido ao suicídio do que mulheres, 12,6 por cada 100 mil homens, em comparação com 5,4 por cada 100 mil mulheres. Então é quase o triplo. Quase, é isso quase aí. Então 12,6 de cada 100 mil homens cometem suicídio, enquanto 5,4 mulheres de cada 100 mil. Então, aonde eu estava querendo chegar com isso é que, cara, ele explica aonde a galera tá cometendo, de certa forma, insanidades de chegar e mandar uma grana para uma mina, simplesmente pela prospecção ou pela possibilidade de talvez rolar um sexo com ela. É isso que a solidão vai fazendo, é isso que a falta de mulher vai fazendo. Então, quando surge uma... Então, é muito importante que a gente aprenda as ferramentas que a gente ensina aqui no Like Us Training e que você saia por aí, que nem eu falo no final de cada episódio. Aplica o que você aprende, passa a socializar mais, saia por aí, conheça pessoas e, cara, se acostume com mais situações sociais. Você vai ter mais acesso a mulheres e você não vai sentir a necessidade de fazer verdadeiros absurdos. Porque a do português, por exemplo, que deu os 18 mil pra mina chegar aí, é uma que acontece lá nos Estados Unidos o tempo todo, cara. Mulher do leste europeu, mulher que supostamente... E eu ainda nem entendo, porque a gente chama lá mail order brides, que são as noivas de pedido de catálogo, né? Que elas chegam pelo correio. E literalmente, a gente usa mail, correio. Então você fica pensando, tipo, será que ela vem numa caixa? Alguma coisa assim, né? Qual que é o grau? E é basicamente esse o trato, que o cara vai, manda uma grana pra mina, tal, não sei o quê. É uma dinâmica que não é saudável, não é uma dinâmica de relacionamento. Isso não é atração nem sedução, não é o que a gente faz aqui. E com certeza você vai ter uma situação muito melhor para lidar com isso, se você aprender com esse erro. Lidar com tudo com um pouco mais de leveza, né, Del? Com certeza, meu querido Edward Ross. Vamos aqui encerrando então esse Feedback Like Us Training. Agradecendo ao extraordinário Keep Calm and siga em frente. Galera, a gente não tá fazendo apologia a suicídio nem nada, tá? A gente tá alertando... De forma nenhuma, o mundo é maravilhoso, a vida é maravilhosa, viva! Alertando a vocês que quem cai em depressão, muitas vezes... é porque se colocou nessa situação. Então, comece a aceitar mais para doer menos. Comece a fazer coisas diferenciadas em sua vida e diferentes do que você tem feito para você começar a ser extraordinário e ser sucesso. Mandou muito bem, palavras que eu assino embaixo, porque se você está numa situação de solidão agora, você está numa situação de desespero agora, que está precisando de uma mina, está precisando de sexo, está precisando de qualquer coisa que vá ali dar um sustento e trazer um pouco mais de flores e luz à tua vida, é por tua culpa. É porque você até agora ignorou um monte de ferramenta, ignorou um monte de possibilidade que a gente explica aqui no Like Us Training. Esses dias eu tava falando com um rapaz. Chegou um rapaz aí, mandou umas mensagens pra mim no Instagram. Aí ele mandou umas assim, sabe aquelas lá que tipo, abre a conversa, oi, preciso da sua ajuda. Como é que eu faço para isso e aquilo? Manda um Pix. Exato, é igual o Manda Pix. E sabe o que é assim? Mano, eu trabalho com isso. A minha paixão é ajudar pessoas. A minha paixão é ajudar esses caras. Então, mesmo caras chegando sem um pingo de valor social, eu já percebendo o porquê ele não se dá bem com mulher, logo ali... Vamos lá, eu dou uma resposta para ele, dou uma ajuda. Geralmente eu passo episódios aqui do nosso podcast para ele. Você tá com uma dúvida para isso? Esse episódio vai te responder. Às vezes os caras até querem, mas escreve aí, responde para mim. Aí eu tenho que explicar,
eu faço um episódio de 1 hora que eu fico lá blá, 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 blá com o DA. Se eu for escrever tudo aqui para você, vai ficar uma bíblia. Não é mais fácil você ir lá e ouvir do que ficar eu escrevendo e você lendo? Aí os caras ficam tipo meio que tá. E eu percebo quando os caras falam, eu vou ouvir então. Eu sei que isso aí é qualificação básica. Muita gente fala que eu leio mentes, mas leio o caralho. Eu sei que o idiota desse não vai ler nada, não vai ouvir nada. Então tá bom, valeu. Aí o rapaz me mandou... O astro Edward Ross. Aí o cara me mandou uma, foi esses dias. Falou, então, mano, eu tô com uma mina, a mina mora em outra cidade. Como é que eu faço aí pra conseguir esse relacionamento a longa distância? Fui lá no Spotify, achei lá relacionamentos à distância, a gente fez um episódio desse lá nas antigas. Eu falei, ó, tem um episódio aqui. Ele fala, não, mas me fala aí se funciona ou se não funciona. Eu falo, olha, eu explico todas as dinâmicas, tudo que você tem que fazer, deixar de fazer, que tudo aqui e tal, e não sei o quê. Aí ele falou, não, que eu só quero saber. Eu falo, ó, eu te explico muito mais. Eu só quero saber isso. Meu irmão, eu te explico muito mais, você tem que entender que tal. Aí ele fala, mas pra que eu vou ouvir isso aí? Eu falei, você vai ouvir isso aí pra ser um cara mais atraente, ser um cara que mulheres correm atrás, ser um cara que mulher quer ficar. Aí ele falou, mas pra que eu vou ouvir isso aí se já arrumei uma mina aqui na outra cidade? Aí eu falei, tá, eu vou falar o que pra esse rapaz? O que é para esse indivíduo? Então tem gente que não quer, simplesmente que não quer crescer e não quer aceitar que se você tá na bosta agora, você não tem mulher, você não tem um estilo de vida, você fica olhando e babando lá no Instagram, é por culpa tua, é porque você não mexeu a bundinha e você não faz as várias coisas que a gente explica aqui e aplica elas, né, Del? Assine embaixo, meu querido Edward Ross. Obrigado a todos vocês que ouviram esse feedback Like a Training nas principais plataformas e também no YouTube com imagens. Obrigado, até semana que vem. Boa semana. E minhas queridas. Boa semana aí para todo mundo. Boa semana para você também, Dea. Valeu. Pessoal, todo mundo que tiver uma pergunta pode mandar para o perguntas@likeastraining.com.br. A gente dá prioridade, explica tudo direitinho, não precisa escrever uma bíblia, escreve lá um pouco, idade, região que você vive e tal, seu problema de relacionamento, que a gente vai dar uma prioridade para responder aqui. Fora isso, passa uma boa semana aí para todo mundo, faça o melhor para aplicar o que a gente ensina aqui. Valeu.